A paz do Senhor seja com todos. Dando continuidade ao tema Dons Espirituais e Ministeriais, nesta segunda videoaula veremos o propósito dos dons espirituais. Após esta lição, você deverá estar apto a conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente, compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma videoaula. Curta nossa página no Facebook, o link está na descrição. Agora pegue sua revista e sua Bíblia e vamos a mais uma aula abençoada. Segunda lição: o propósito dos dons espirituais. Textuário: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe. Está nas cartas 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 11, e capítulo 13, versículos 1 e 2. Você pode pausar o vídeo para consultar esses textos em sua Bíblia. Estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Primeiro tópico: os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Aos olhos do homem, Corinto era uma cidade próspera, economicamente rica. Os homens, em sua maioria, não tinham muitas necessidades, carências materiais. Era uma cidade próspera, bem localizada, tinha tudo para continuar prosperando no que diz respeito à economia, à prosperidade material. Mas aos olhos de Deus, era uma cidade marcada pelo culto idolátrico, ou seja, em sua grande maioria, seus moradores cultuavam falsos deuses. Aí, durante uma segunda viagem do apóstolo Paulo, sua segunda viagem missionária, Paulo visita esta igreja e lá destaca sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo, chegando a afirmar que aquela igreja, nenhum dom lhe faltava. Então a igreja coríntia, nesse momento, se destaca nesse paradoxo. Cidade marcada pelo culto idolátrico, mas que a igreja naquela localidade havia abundância da manifestação dos dons. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Já vimos que os dons do Espírito Santo foram concedidos por Deus à igreja, com a finalidade de preparar, santificá-la para o serviço do Evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Mas todavia a igreja não usava corretamente os dons que recebera do Pai. Tinha em seu meio visões, inveja,
imoralidade sexual e uma infinidade de outros pecados. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 3. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo queria ter uma conversa com eles, desejava que eles já tivessem um entendimento, amadurecimento espiritual, segundo o que eles professavam ser de Cristo, homens espirituais, nascidos do alto. Mas Paulo diz que trata com eles como se eles fossem carnais, ainda sob o domínio, sob a inclinação da carne. Mas ele ameniza aqui, dizer que ainda não está perdido, porque ele dá esse adjetivo como a meninos em Cristo. Vocês podem ser redirecionados, podem ser instruídos, vocês ainda não sabem muitas coisas. No versículo 3, porque ainda sois carnais, ou seja, rendidos à inclinação da carne, do pecado. Ele vai citar alguns exemplos que havia na igreja de Coríntio: inveja, contendas e dissensões. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens, ou seja, os homens sem Deus. Uma igreja que foi testificada por ele mesmo como nenhum dom lhe faltava. Dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus, agraciados. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. A abundância de manifestações de dons espirituais em uma igreja local não chancela esta comunidade em sua totalidade nas questões que indicam sua seriedade, a sua espiritualidade e a sua santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contendas e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos acreditam que irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que os outros. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Os dons podem estar presentes em uma comunidade cristã. Pode até ser que nenhum dom falte a esta comunidade, como Paulo relata acerca de Corinto, mas essa quantidade de dons, esse testemunho de manifestações de dons não vão garantir uma espiritualidade genuína. Síntese do primeiro tópico. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Nós vamos ver neste tópico que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e também aos outros. Subtópico 1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes na igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa.
Lembramos que o apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas a esta gloriosa igreja em Corinto, ele não repreende, ele não rejeita nenhuma manifestação dos dons. Ele simplesmente passa a orientá-los na maneira de exercê-los. E assim, no falar em línguas estranhas, ele vai explicar qual é o propósito principal de edificar a si mesmo. Ele passa a orientar ali para que cada um que portassem este dom, que exercesse este dom, passassem a exercê-lo já com entendimento de qual era o seu real propósito, de edificar a si mesmo. Com esta orientação, ele não está proibindo o uso deste dom de uma maneira pública no meio da comunidade cristã, mas ele ensina que o crente, ao fazê-lo de uma maneira devocional, ele vai estar sendo edificado em seu relacionamento com Deus, onde o propósito do dom em si é edificar a si mesmo. Subtópico 2: edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Na continuação da orientação do apóstolo Paulo a esta querida igreja, e também a toda a igreja no geral, é de também edificar os outros. Não simplesmente para exibicionismo, mostrando superioridade espiritual, mas que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Subtópico 3: edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o que falava. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Em um culto, em uma reunião de cristãos, em adoração, em culto ao Deus Santo e vivo, os crentes devem ter ciência de que se todos falarem ali em línguas estranhas, os que não são da fé não serão edificados. Paulo, orientando a igreja em Corinto, instrui eles a se preocuparem em profetizarem, em falarem numa linguagem que todos possam compreender as grandezas de Deus, a fim de que aqueles que se achegarem às reuniões, que não eram do meio cristão ainda, que não eram crentes ainda, viessem a ser edificados também com a manifestação da palavra de Deus. Síntese do segundo tópico. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Terceiro tópico: edificar todo o corpo de Cristo. Eis aí o propósito dos dons espirituais.
Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Para que o real propósito dos dons do Espírito Santo se cumpra na igreja, é necessário que os dons sejam exercidos com amor. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Veja bem que para ser cumprido, para exercermos os dons que recebemos da parte do Espírito Santo para o bem da igreja, só conseguiremos se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Veja, o amor de Deus derramado em nós. Até a capacitação e a condição para exercermos os dons do Espírito Santo nós recebemos de Deus. Então não há do que qualquer indivíduo que exerça dons espirituais queira se exaltar, ser egoísta, porque até a capacidade para cumprir com o propósito dos dons vem de Deus, que é o amor dele em nossas vidas. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já estão postos pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Homens que foram levantados por Deus para edificarem o seu corpo, e a Igreja, para edificarem no sentido espiritual, moral e doutrinariamente. São os ministros, no que se refere aos dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mestres, pastores. Mas cada um destes homens deve ter o cuidado, a maneira como vai edificar sobre este alicerce. Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Mesmo dotados de dons ministeriais, estes homens levantados para continuarem na edificação do corpo de Cristo, não podem cair na displicência, na negligência e assentarem qualquer tijolo neste fundamento, nesta edificação gloriosa. Não pode mudar o fundamento além daquele que foi colocado, o qual é Jesus Cristo. Não se pode adulterar a palavra, não se pode mudar os ensinamentos no que concerne para a edificação espiritual, moral e doutrinária. Subtópico 3º. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos
zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Com os dons recebidos para a edificação do corpo de Cristo, além da capacitação para exercê-los, que é o amor de Deus sobre nossas vidas, para que possamos exercê-los e a Igreja de Cristo venha a ser edificada, e também a sabedoria de não mudarmos o fundamento que já foi posto, que foi Cristo Jesus, temos também esta responsabilidade, este cuidado no uso dos dons concedidos, para que possamos prover esta alimentação espiritual, para que o corpo de Cristo continue crescendo e crescendo para a glória de Deus. Somos comparados a despenseiros dos dons de Deus, como Pedro menciona em sua carta, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Semelhança, faz uma analogia para que cada homem que foi agraciado com dons para edificação da igreja possa compreender, ter um paralelo, entender que assim como um despenseiro, que era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão, tinha que ter a capacidade de adquirir os mantimentos, zelar para que não estragassem e também distribuir para a alimentação da família. Somos despenseiros dos dons de Deus, objetivando a edificação do corpo. Síntese do terceiro tópico. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Concluindo a videoaula, a igreja tem uma missão a cumprir. A missão de levar à frente a grande comissão, evangelizar o mundo, anunciar o reino de Deus, anunciar a todos, arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja necessita do poder divino. Jesus, além de conceder, de dar esta ordem, esta grande missão, mas também prometeu e cumpriu conceder poder do alto para que a sua igreja testemunhasse, não somente em Jerusalém e na Judéia, mas também aos confins da terra. Esse poder é concedido pelo Espírito Santo, para que as portas do inferno não pudesse prevalecer sobre a sua igreja. Os dons espirituais são um arsenal à disposição da igreja para o cumprimento de sua missão. Os propósitos desses dons são como um arsenal, armas, este exército de Cristo, para a igreja cumprir a sua missão. Nunca devemos usar os dons em benefício particular. Exercer os dons, a manifestação destes dons em nossas vidas, nunca deve ser para o nosso benefício próprio, mas sempre visando edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus. Se você ficou até o final desta videoaula, que Cristo Jesus lhe abençoe, lhe recompense grandemente e abra sua mente e seu coração para que você venha reter o máximo do conteúdo dado nesta lição. Oremos. Grande Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por mais esta grande oportunidade, Senhor.
e aprendermos um pouco mais acerca da tua gloriosa palavra. E pedimos perdão, ó Deus, por não termos exercido, ó Pai, os dons que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, da maneira que a tua palavra nos pede, que é com o teu amor em nossos corações, visando a edificação do nosso próximo, visando a edificação da tua igreja, Senhor. Pedimos, ó Pai, concede mais dons aos teus filhos, ao Senhor da glória, para que eles venham sobejar, ó Deus, em dons espirituais, para que a tua igreja continue crescendo e avançando nesta terra, ó Deus, até a tua gloriosa volta, meu Pai. Se nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.